Então, o que a gente vai fazer agora que os órgãos públicos estão com a certeza de que regulamentaram, mas não conseguem atender às exigências da própria regulamentação que eles fizeram? Olá pessoal, boa noite, começando as nossas transmissões. E eu queria começar a nossa conversa de hoje falando de um tema que tem gerado muitas dúvidas sempre, que é a regulamentação. Como fazer uma boa regulamentação e como consertar as regulamentações. O que a gente tem visto, pessoal, principalmente em prefeituras e câmaras, são regulamentações que não atendem à necessidade desses órgãos. Regulamentações que estão longe de ser a regulamentação que o órgão efetivamente precisa. Então, a gente tem visto prefeituras fazendo regulamentos e depois ela mesma não consegue cumprir o regulamento que ela fez. É um normativo que ela mesma desrespeita. Então ela cria um normativo que ela não tem como respeitar, porque está fora da realidade dela. Muitos desses normativos foram copiados e colados da legislação federal, e isso tem gerado esse problema de se tornar impossível cumprir. Então, o que a gente vai fazer agora que os órgãos públicos estão com a certeza de que regulamentaram, mas não conseguem atender às exigências da própria regulamentação que eles fizeram? Então, primeiro ponto importante. Quando a gente verifica a regulamentação feita pelos estados e municípios, principalmente pelos municípios, a gente verifica que o município atendeu aquela demanda que ele tinha de regulamentar dispensa, plano de contratação anual, o pregão, pesquisa de preço, mas ele não criou uma estrutura para o andamento do fluxo processual. Então ele traz as regras referentes ao plano de contratação anual, mas ele não tem um setor que elabore. Ele traz as regras acerca do mapa de risco e documento de análise de risco, mas ele não tem quem faça. Ele traz as regras do ETP, mas o setor, a secretaria dele não consegue fazer um bom ETP. Então o que a gente tem visto é um problema de fluxo de processos. Os processos não conseguem seguir o fluxo do normativo criado pelo próprio ente. Então, como esses entes, na maioria das vezes, copiaram e colaram em grande parte a legislação federal, ou até copiaram de outro município e copiou a federal, é isso que a gente tem visto acontecer, eles depois não conseguem cumprir as exigências que eles mesmos criaram para eles. E a gente precisa, então, ter essa atenção de fazer a revisão da implantação, sem vergonha, sem preocupação de estar revisando essa regulamentação. Então, não precisa ter orgulho, né, e dizer, meu Deus, eu vou desfazer o que eu mesmo fiz. Não. Você precisava fazer da forma que fosse possível, porque você não poderia ficar sem a contratação. Contratar é necessário. Mas, ao mesmo tempo que você precisava fazer isso, você se colocou numa sinuca de bico porque você não consegue agora andar com o fluxo de processo. Então, quais são as etapas a serem vencidas nesse momento? Vocês precisam, primeiro, criar estrutura organizacional para atender os normativos que vocês fizeram. Então, como eu disse, os entes públicos criaram a estrutura normativa dos documentos da fase preparatória, dos planos de contratação, mas em sua maioria não criaram a estrutura organizacional necessária para atender às normas criadas. Então, esse é o primeiro passo. Reestruturar a organização administrativa. Você não pode imaginar que você vai conseguir atuar na nova lei com a mesma estrutura organizacional que você tinha na lei anterior. E muitos erraram porque essa estrutura organizacional não foi feita na União. Como vocês muitas vezes se espelharam na União Federal, ninguém viu que não precisou ser feito na União Federal, então não precisava ser feito no município. O problema é que na União Federal essa regulamentação não precisou ser feita porque ela já tinha sido feita alguns anos antes. A obrigatoriedade de plano de contratação anual, estudo técnico preliminar, documento de análise de risco, essas exigências já se apresentam no governo federal desde a IN5 de 2017. Então, a estrutura da União Federal já tinha sido criada desde 2017. Os estados e municípios
regulamentaram os artefatos e não criaram essa estrutura, porque o espelho deles, que era a União Federal, não estava criando a estrutura. O que não se reparou é que a União Federal já tinha criado essa estrutura desde 2017, 2018. Então, agora é o momento de revisitar essa implantação que foi feita. E isso é um momento especial. Os órgãos públicos estão precisando de alguém que faça isso. Se você quer se destacar, esse é o momento de você montar o seu portfólio e mostrar ao órgão público quais são as opções que ele tem. Mas existem muitas opções dependendo da estrutura do município, se é Câmara, se é Prefeitura, se é Tribunal de Contas, se é Tribunal de Justiça, enfim. Várias estruturas que você pode criar para viabilizar a elaboração do ETP. Então, por exemplo, a gente vê que em estruturas menores, criar um núcleo de elaboração de ETP é razoável. Já em prefeituras, o ideal é que cada secretaria fique responsável pelo seu ETP e que se crie um núcleo de elaboração de TRs, né? Então, essa criação desses núcleos, essa divisão de fluxo de processo, ela é necessária. Não tem jeito. Não é possível utilizar a nova lei sem conseguir estruturar esse fluxo de processos. Não adianta imaginar, agora a gente está implantado. Pronto, resolvi meu problema. E o gestor pensa isso. Precisa chegar ao gestor a demonstração de que ele não está resolvido. Esse gestor é quem vai responder por qualquer mal entendido, qualquer erro no processo licitatório. Então, é quem mais tem que se preocupar e é quem efetivamente menos se preocupa. Então, esse é o seu trabalho. Você quer aproveitar esse momento da nova lei de licitação? Então você precisa vender esse trabalho para os gestores. Mostrar ao gestor como você consegue mudar a estrutura de fluxo de processo deles para garantir uma atuação com segurança. Hoje a atuação dos órgãos públicos está sendo feita com muita insegurança. O órgão tem o sentimento de que fez uma implantação. O gestor acredita que fez uma implantação, mas ele não fez uma implantação real, viável para ele. Não tem como. É o momento de você montar o seu portfólio e começar a oferecer para os órgãos públicos a revisão da implantação normativa deles. É o momento de você se virar para as empresas e mostrar como essas empresas conseguem atuar na nova lei de licitação e impugnar licitações equivocadas, que é o que a gente está vendo acontecer com muita frequência. O gestor vai precisar enxergar o problema. E esse problema só vai ser enxergado quando a bomba estourar. Isso vai acontecer em pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? Agora o PNCP, ele traz mais rapidez na análise dos processos. Quando você entra no PNCP e você vê erros, equívocos, fracionamento de dispensa, processos licitatórios com ETPs equivocados, isso acaba mostrando a irregularidade nessas contratações. E da mesma forma que eu estou falando para aqueles que estão aqui querendo representar órgãos públicos, eu estou falando para os advogados de empresas privadas que vão impugnar isso. Então você que é advogado de empresa privada, é o momento de você mostrar a essa empresa que você consegue impugnar qualquer licitação que ela não ganhar. Porque a maioria dos processos licitatórios de municípios tem falhas. Falhas porque a regulamentação não está conseguindo ser cumprida. Os municípios estão elaborando TP sem documento de análise de risco prévio. Então, esse tipo de erro é de fácil impugnação. E aí também nasce a oportunidade daquele que quer representar a empresa, daquele que está ali como representante de uma empresa que está se sentindo prejudicado num processo licitatório. Eu quero anular esse processo licitatório? Está aqui. O caminho é esse. Então, esse é um momento de grande oportunidade para os dois lados. Para quem quer atuar perante os órgãos públicos, ajustando o fluxo de processo, e para quem quer atuar perante as empresas, anulando os processos licitatórios que elas não ganharam, pela falta de fluxo ajustado, pelos vícios e pelas ilegalidades ocorridas, né? É oportunidade para todos os lados. E é isso que eu tenho mostrado para vocês. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que atuam com órgãos públicos ou querem atuar com órgãos públicos, apesar da oportunidade, a gente tem um grande desafio, que é o grande risco de responsabilização. Como eu disse a vocês, esse é um tema importante para todo mundo. Para quem é agente público, gestor público, para evitar responsabilizações.
para quem quer atuar prospectando para vender esse tipo de serviço aos órgãos públicos, que é uma coisa que tem gerado muito retorno, e também para quem quer atuar perante empresas privadas que vão justamente aproveitar esses calos e esses erros para anular esses processos licitatórios. Pessoal, venham com dúvidas. Venham com dúvidas que eu fico aqui até mais tarde tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Valeu, pessoal!